7h03 de volta com o Jornal da Metropolitana. Gente, um dos problemas mais comuns para quem vive em ambientes que costumam ter grande exposição à poeira é o surgimento da rinite. Mas há formas de prevenção desse problema ou até mesmo de controle da alergia. E para explicar melhor sobre esse assunto, converso agora com o Dr. Milton Souza Leão Júnior, otorrinolaringologista do Hope Hospital de Olhos de Pernambuco. Dr. Milton, muito bom dia. Bem-vindo ao Jornal da Metropolitana. Bom dia, Ellen. Prazer é meu participar do seu programa. Doutor, quais são os principais fatores que podem fazer com que o paciente adquira a rinite? É possível evitá-la com cuidados no dia a dia? Ellen, a rinite ela se trata de uma inflamação da mucosa que reveste a cavidade nasal. Então, tudo que é possível ocasionar uma reação irritativa dessa mucosa é o que nós denominamos de rinite. Então, a poeira, um perfume, o pólen das flores, tudo isso pode, um medicamento, tudo isso pode desencadear uma rinite. E podemos evitar, claro que podemos evitar, Uhum. com cuidados como a limpeza ambiental, evitar lugares que estejam contaminados. Se a pessoa já sabe que tem uma sensibilidade a determinado produto, evitar o contato. Limpeza de casa, quando você vai fazer a limpeza, evitar espanar a poeira, ou seja, utilizar um pano úmido é muito melhor do que uma vassoura. Usar um aspirador de pó consegue também manter o ambiente mais limpo. Doutor, e a umidade do ar é algo importante também para a prevenção da rinite? Como é que é possível ter esse controle em casa, por exemplo? Olha, o clima, algumas pessoas se dão muito bem com um clima úmido. Aqui em Recife, a gente observa que em determinados locais se torna muito úmido em razão da proximidade do mar. Então, tem algumas pessoas que essa umidade não faz bem, preferem estar num ambiente com um clima mais seco. Mas já pessoas que vão para Brasília, que é um clima muito mais seco, se dão muito mal. Então, isso depende muito de paciente para paciente. Claro que você manter essa mucosa nasal úmida é muito melhor, ela consegue funcionar melhor, mas o exagero da umidade pode se tornar um problema. Em algumas situações, existem umidificadores elétricos que você pode usar, e alguns artifícios caseiros que você pode utilizar uma bacia com um pouco d'água próximo à cama, panos úmidos também próximo à cabeceira da cama. Isso ajuda também a não ficar com um clima tão seco, ou seja, com o ar tão seco, que pode prejudicar a mucosa nasal. Doutor, como o senhor estava mencionando, produtos de limpeza podem agravar os sintomas da rinite, né? Ou até desencadear a alergia. E quem precisa, mesmo assim, já sabendo, precisa usar aquele produto, o que é que pode fazer? O uso da máscara é uma boa opção nesse caso? Veja, a máscara própria, o IPI, que é uma máscara utilizada, que você tem um filtro, e pessoas que trabalham em fábricas, em ambientes de laboratório, que o cheiro é forte, realmente, a utilização de uma máscara com filtro, ela traz benefício. Uhum. Ela ajuda realmente a evitar a irritação dessa mucosa. A máscara simples, essa que se usa no bloco cirúrgico, ou uma N95, ela passa o odor. Então, não é uma. A pessoa que tem essa sensibilidade, ela não vai conseguir evitar o estímulo. Então, seria realmente uma máscara própria, um Uhum. filtro. Doutor, a rinite ela pode ser desencadeada em qualquer momento da vida ou geralmente tem uma idade mais específica que a pessoa adquire a rinite? A rinite é uma resposta exagerada do organismo para um estímulo. Então, qualquer idade você pode ter. Tem pessoas que dizem, depois da gravidez eu comecei a ter rinite. Pode ser, porque tem umas alterações hormonais que podem ocasionar isso realmente. Tem crianças que já menorzinha, logo recém-nascido, já mostra uma certa sensibilidade. Então, a parte imunológica dela ainda está em desenvolvimento, então facilita desencadear um processo alérgico. E qualquer faixa etária você pode ter a rinite. Uhum. Não tem uma idade específica, não.
Doutor, por ser uma doença comum, muitas pessoas não procuram um profissional para tratar ou verificar melhores formas de conter os sintomas alérgicos quando eles aparecem. Quais são os sinais de que a rinite está se agravando e quando é que um médico precisa ser procurado? Veja, eu acredito que você mesmo, como trabalhando numa rádio, imagine você com um quadro de rinite, nariz corizando, congestão nasal, voz nasalada. As pessoas do outro lado ficam com uma dificuldade muito grande de entender até o que você estaria falando. Aham. Então, são situações que no dia a dia vão comprometendo. Um exemplo, um motorista de ônibus com a rinite espirrando, com a coriza intensa, ele vai se distrair na direção, vai correr risco para os passageiros que estão dentro desse ônibus. Então, a gente precisa identificar o nível de comprometimento que está ocasionando esse transtorno ao paciente, mas o principal realmente é a procura de um especialista para que seja feita uma avaliação adequada. Você pode fazer um teste alérgico, você pode ter alterações anatômicas no nariz, um desvio de septo, uma hipertrofia de corneto, uma polipose nasal. Nas crianças, uma hipertrofia de adenoide, de amígdala, que além da rinite ocasiona uma obstrução nasal bem intensa e pode evoluir com um quadro de sinusite, que aí vai complicando tudo, vai sendo mais complexo. Então, você identificando a causa, um controle muito bom da rinite. Você consegue manter paciente meses e meses sem sentir nada. Vai depender realmente do diagnóstico e da conduta que você vai utilizar. Exames, avaliação clínica e uma orientação bem dada a esse paciente. Doutor, é indicado o uso de remédios por conta própria, como aqueles famosos descongestionantes nasais? Qual a indicação para esse caso? É a questão também de antialérgicos, posso usar por conta própria? Um antialérgico, dependendo da sua. Existem vários tipos de antialérgicos. Uhum. Existe um antialérgico tópico, o sistêmico. Existem alguns antialérgicos mais novos que não causam sonolência e que não interferem no dia a dia. Então, a pessoa que trabalha com a máquina numa fábrica automobilística, que tem que ter um cuidado maior, uma precisão no corte de uma lâmina de metal, você não pode tomar um antialérgico que lhe dê sonolência. Medicamentos tópicos, lavagem nasal, isso é muito bom para quem tem a rinite, porque você consegue fazer a limpeza desse muco que fica localizado no nariz. Agora, o descongestionante nasal, ele tem uma ação específica. É aquele caso que você tem um nariz totalmente fechado, uma obstrução nasal que você não consegue respirar, você fica respirando só pela boca. A indicação existe para uso num período curto, em torno de 3 a 5 dias no máximo, porque a partir daí você começa a criar uma dependência física, o seu organismo ele se vê na necessidade de ter esse medicamento, porque ele faz um rebote e ele pode ocasionar uma piora do quadro obstrutivo. E pacientes que têm hipertensão, que têm alterações cardíacas, devem evitar o vasoconstritor, porque grávidas também é outro caso que deve evitar, porque o vasoconstritor nasal, ele não só atua no vaso do nariz, porque a ação dele a mucosa está inchada, é demasiada, ele retrai a mucosa, diminuindo o tamanho dela, permitindo que o ar entre. Mas essa ação desse vaso não ocorre somente no nariz, ele pode acontecer em qualquer outro canto. Ele pode chegar até desencadear um AVC cerebral, porque ele fecha um vaso e você pode ter um AVC, um derrame. Uhum. A grávida que precisa do sangue para nutrir um feto, quando ela faz uso de um vasoconstritor, ela diminui o aporte sanguíneo desse feto, prejudicando o bebê, entendeu? Então, é uma coisa que não pode ser banalizada, tem que ser orientada e não deve ser usada por conta própria. Doutor, então aquelas medidas de manter sempre a limpeza em dia, deixar tudo organizadinho, procurar fazer também a lavagem nasal. Uma dica, doutor, você poderia dar alguma dica sobre lavagem nasal? Porque tem muita gente que tem dificuldade. Eu, por exemplo, tenho dificuldade de fazer lavagem nasal. Olha, a questão da lavagem nasal, o que aconteceu foi que viralizou, é o termo que todo mundo usa hoje em dia, né, com essas redes sociais,
aquela criancinha que lavava o nariz e a secreção saía completamente pelo outro lado. Uhum. Isso é uma forma completamente errada de se fazer a lavagem nasal. A lavagem nasal, se você pensar, você pode utilizar uma seringazinha com soro fisiológico ou pode utilizar aquelas garrafas que utilizam a água mineral e um sachê que transforma na solução salina. A utilização da lavagem nasal, ela é volume, não é força. Então, se você tem uma seringa no adulto, uma seringa de 20 ml, você vai introduzir o biquinho da seringa dentro da narina e direcionar o bico em direção, como se você estivesse jogando para a sua bochecha. Porque as cavidades dos seios paranasais, elas estão nas paredes laterais da face. Então, você botar para o meio essa seringa, você vai bater no septo nasal, você vai traumatizar, você vai ter sangramento e você vai sentir dor. Quando você bota para a lateral, e aí lentamente você vai induzindo a passagem do soro, que vai circular pela fossa nasal e descer para a garganta. Não precisa sair pela outra narina. Uhum. Se sair pela outra narina, é muita força e você pode jogar soro até no ouvido e desencadear até o atinusite, porque esse soro penetra dentro dessas cavidades dos seios paranasais e pode inflamar. Então, o que nós queremos é que o soro circule pela fossa nasal, tirando o excesso de muco, de secreção, e ele siga o trajeto normal, que é descer para a cavidade oral, e você eliminar pela boca. Essa é a forma correta de lavagem. Fazendo assim, você vai manter um nariz limpo, arejado, e você vai evitar desencadear otite ou sinusite. Foi importante o senhor tocar nesse assunto, doutor, porque naqueles vídeos aparece aquele jato saindo e a gente se sentia muitas vezes frustrados porque não conseguia fazer daquele jeito. Eu estou fazendo tudo errado. Exatamente. Mas eu ensino, nem tudo que a gente vê na internet ou na mídia social é verdade. Então a gente tem que ter, pelo menos, pedir o aconselhamento de um especialista que vai lhe orientar da melhor forma. Doutor, muitíssimo obrigada por todas as informações, pela participação no Jornal da Metropolitana. Eu desejo um dia excelente para o senhor. Eu que agradeço, Pamela, e estou à disposição de vocês sempre. Muito obrigada. Obrigada, bom dia. Conversei nessa manhã com o Dr. Milton Souza Leão Júnior, otorrinolaringologista do Hope, Hospital de Olhos de Pernambuco.